Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Café, o podcast sobre empreendedorismo feminino para motivar e inspirar pessoas. E você que já está por aí, eu já vou pedir para você seguir aqui o Pod Café com você no Instagram e também ativar as notificações aqui no YouTube para você não perder nada. E eu já estou super empolgada com a minha próxima convidada. É a Priscila Almeida, ela já está por aqui. Gente, ela vem diretamente de Recife. E a gente vai falar de um tema muito interessante, a importância de você achar o seu lugar no mundo. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, eu preciso apresentar para vocês os patrocinadores oficiais aqui do Pod Café. A geleia Sabor da Fruta é uma geleia vegana, ela é fit, entrega muito sabor porque tem até pedaços de fruta. Já vai aparecer o Instagram dela aqui para vocês na tela, que é da Paladares da Natureza. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E também a Vise Biscoitos. Vise Biscoitos são biscoitos amanteigados, sem conservante, sem corante. Gente, entra no Instagram dela para vocês conhecerem. É uma empreendedora fantástica. Ela trabalha para festas, eventos, por corporativo. Encomenda o seu biscoito que você, com certeza, vai entregar muito sabor também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ela faz biscoitos lindos. Esses dias eu entrei lá na página dela. Tem biscoito de princesa, dos super-heróis da Marvel, para a festa do seu filho. Então, super indico. Mais uma patrocinadora aqui nossa é a Saboaria Conexão. Ela é uma terapeuta holística e energética. Então, ela faz sabonetes de tudo que você precisa para a cura do corpo, da alma e também aceita encomendas para festas, eventos por corporativo. Já segue ela lá. Eu estou muito feliz também porque a gente tem uma nova patrocinadora aqui com a gente, que é a Letícia Ferreira. Ela é social media. Gente, toda empreendedora precisa delegar trabalho. E a social media é uma empreendedora, é uma ajuda muito grande que você vai ter para fazer vários trabalhos nas suas redes sociais. Se você acompanhar lá o Pod Café, ela já está mexendo em muita coisa lá para gente, já está estruturando todo o nosso Instagram. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do trabalho dela e já vou deixar o QR Code dela aqui na tela também. E agora chegou a hora da gente começar o nosso bate-papo com a Priscila. Ela veio de Recife, ela é terapeuta. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E, primeiramente, eu queria te agradecer, Priscila. É uma honra te receber aqui no Pod Café, vinda de tão longe. Pode se apresentar, começar a contar um pouquinho da sua história. Bom, é uma honra estar aqui com você também, Mel. É um prazer a Vanessa ter nos apresentado. E que privilégio, né, de poder inaugurar hoje mais um pedacinho da minha jornada. Então, eu sou Priscila Almeida. Hoje, terapeuta integrativa, holística, mentora sistêmica. E todas essas palavras definem um pouco do que é o meu propósito. Como eu me encontrei no mundo. Porque por muito tempo eu andei perdida. É mesmo? Por muito tempo eu andei dando o meu lugar para as outras pessoas. Então, a minha vida profissional, e só agora eu me dou conta disso, ela começou muito cedo. Venho de uma família humilde, mas muito batalhadora aqui da Zona Leste de São Paulo. Mas aos 6 anos de idade eu já cuidava dos meus irmãos mais novos. 6 anos? É isso, aos 6 anos de idade. Minha mãe trabalhava fora para ajudar meu pai com as despesas e eu já cuidava dos meus irmãos em casa, sozinha. E isso sempre fez com que eu fosse alguém que tomasse iniciativa, porque eu sou a irmã mais velha de 5 irmãos. Nossa! E isso você pegou a responsabilidade ali de todo mundo. Exatamente. E aos poucos eu fui aprendendo mais com tudo isso. Por muito tempo era algo que não se conversava muito sobre isso. Eu não olhava muito para esse pedaço da minha história também. Uhum. Fiquei por muito tempo sem olhar para isso, mas hoje eu consigo entender que foi exatamente esse começo que me traz para cá, para onde eu estou no meu ponto exato da história hoje. Porque dos 6 aos 9, com todas as transformações que foram acontecendo dentro da nossa família, eu fui avançando. Então, com 9 anos, eu já comecei a cuidar de outras crianças, filhos de algumas vizinhas que precisavam de ajuda. Nossa, sempre se virando ali. Sim, sempre me virando. E tudo isso com base num exemplo que eu tinha em casa, que era minha mãe. Além de trabalhar... Inspiração. Exato, uma mega inspiração para mim. Ela sempre trabalhou fora. Além de trabalhar fora, ela também fazia unha, ela era manicure nas horas vagas. E ela dava conta de cuidar da gente e da casa também. E isso acabou sendo um modelo a seguir.
Então, com os 9 anos, eu já cuidava de alguns filhos, de vizinha, muitas vezes ajudava nas tarefas de casa dessas vizinhas, em troca de um dinheiro, um dinheirinho. Você já era remunerada ali. Nesse mesmo período, existia muita venda por consignação. E eu sempre, né, muito curiosa, e sempre fazia minha mãe, o rapaz vir na porta de casa e a minha mãe assinava lá os contratos e deixa que eu vendo, mãe. Então, eu vendia batons por consignação em troca de ferramentas, itens que faltava dentro de casa. Então, a minha primeira máquina fotográfica, por exemplo, ela veio desse trabalho de consignação. E com toda essa movimentação em casa, minha mãe, com coração amoroso, também abrigava pessoas. Então, sério? Generosa. Muito, muito. Um coração gigante ela tem. É outra inspiração também, isso. Fez a gente desenvolver um olhar muito amoroso para com as pessoas na vida. Ela trouxe uma amiga para morar conosco. Estava passando por um problema financeiro, estava numa situação complicada, e ela trouxe para morar com a gente. E seus irmãos já trabalhavam? Era só você que fazia? Só eu. Eu com 11 anos e os demais nenhum. Mas porque eu sempre tive esse espírito de fazer, né? Executar. Eu sempre fui executora. É uma empreendedora nata que está aqui. Então, eu tinha essa ansiedade de avançar, de fazer mais, de contribuir um pouquinho mais, de ajudar um pouco mais. Como é que eu olhava para tudo aquilo e eu queria um pouco mais? E isso passa pelo fato também de que tinha um desejo dentro de mim de que a nossa família desse mais um passo. Que a gente, Você queria mudar a situação. De algum lugar dentro de mim, eu sabia que a gente podia sair daquela situação. Porque embora nesse momento dos 9 anos, 9 até os 11, meu pai era bancário, meu pai dava conta, né, da maior parte da despesa de casa. Entendi. Mas era muita gente. Nós éramos muitos. Então, precisava do apoio da minha mãe. Quando minha mãe saiu, assim, oficialmente, né, para trabalhar fora mesmo, assim, tempo integral, eu olhei para tudo aquilo e falei, como é que eu consigo ajudar? E foram com essas pequenas coisas. Então, mas seu pai, ele continuava trabalhando também? Nesse momento dos 9 anos de idade, meu pai continuou trabalhando. Quando a gente chegou aos 11, meu pai foi demitido do banco onde ele trabalhava. Então, assim, pensa... 33 anos atrás, mais ou menos, isso aconteceu. Ex-bancário não era visto com bons olhos na sociedade. Porque foi demitido porque aconteceu alguma coisa. O que ele fez para ser demitido? Tinha um preconceito. Gigante o preconceito. E já não era mais tão novinho assim. Então, já tinha passado dos seus 35 anos de idade, que também era muito difícil de se recolocar no mercado. Então, meu pai ficou um bom período sem conseguir uma nova recolocação. Minha mãe foi ajudando, fazendo faxinas, fazendo representação de vendas, como manicure, vendia roupa. E você também. E aí, daí vem toda a inspiração. Essa amiga da minha mãe que veio morar conosco, ela resolveu montar um negócio, né, empreender. Ela vendia cachorro-quente no Brás. Olha. E começou... Ela que foi morar com vocês. A que foi morar conosco. Então, começou a dar certo. Tinha muito movimento. E a ideia foi... Ela já é tão desenrolada, sabe fazer, ajuda. Deixa ela ir trabalhar comigo também. E aí, eu comecei, com 11 anos de idade, aos sábados, ajudá-la no Brás, também vender cachorro-quente. Vender cachorro-quente todo sábado. Todos os sábados. Minha mãe me colocava dentro... Você era muito nova, 11 anos. Muito nova. Minha mãe me colocava dentro do trem. Eu ia todo o percurso sozinha, descia no Brás, e minha tarefa, às 7 horas da manhã, eu já tinha que estar com todo o material que seria consumido no dia. Então, os pães, salsichas... Era tudo você, tudo a responsabilidade comigo, era sua. Toda a responsabilidade comigo. A gente ia, se encontrava no local onde era preparado, e foi muito engraçado isso, porque isso remete num lugar meu, assim, de muito orgulho, porque foi tudo isso que foi moldando cada pedacinho do meu quebra-cabeça. E cada lugar que eu sabia que podia mais um pouquinho. Então, aos sábados, eu ajudava. No final do dia, quando terminava todas as vendas, toda a limpeza, organização, para deixar tudo pronto, porque ela voltava na segunda-feira e eu não.
E administrar esse dinheiro também, né? Querer voltar para casa e dizer, mãe, tá aqui, e eu vou tirar um pedacinho para mim. Então, eu também já comecei a administrar o dinheiro muito cedo na minha vida. É verdade. E hoje, né? Exatamente hoje ali fora, pensando um pouquinho, eu falei, eu sou empresária desde os 9 anos de idade. Sim, não tenha dúvida. Desde os 6 anos. Desde os 6 anos, já cuidando ali dos irmãos e depois já veio, né? Isso já estava dentro de mim, né? Eu só não tinha nome para tudo isso. E ao mesmo tempo, tinha que sobrar um pedacinho de tempo para minha molecagem. Então, dentro desse período também, eu sempre fui muito moleca. Então, os finais de semana, eu ainda sou de uma geração que a gente brincava na rua com os vizinhos. Que era muito bom. Delicioso. Então, tinha as festas das crianças, a gente reunia, os vizinhos eram unidos, fechava a rua para a gente brincar. E meus tios falavam, né? Essa menina não vai ter futuro. Olha lá, jogando bola com os meninos na rua, jogava peão. Que bom, eu ia te perguntar isso. Você brincou na sua infância, né? Com tanto trabalho. Eu brinquei. Eu brinco que eu não tive boneca. Os meus bonecos eram reais, né? Então, os meus irmãos foram os meus bonecos. Foi meu primeiro treino para ser mãe. É verdade. E ali, foi nesse momento que bateu dentro de mim uma insegurança muito grande. Porque nessa fase já começam as perguntas, né? O que você vai ser da vida? O que você quer? Eu religiosa, então eu trabalhava como ministra de tempo integral de casa em casa. Até isso. Eu também fazia isso. E isso me ajudou muito, porque me desenvolveu, né, na fala, na oratória, no me posicionar, né, no improviso. Então, eu não tenho muita dificuldade com isso. E tudo isso foi me treinando para ser quem eu sou hoje. E você foi indo, né? Você nunca teve medo? Não tinha espaço para o medo. A verdade é essa, não tinha espaço para o medo. Então, poucas vezes que o medo chegava, a necessidade ela falava mais alto. E eu diria que não foi nem a necessidade, eu acho que dentro de mim sempre teve algo que eu quero mais um pouco. Olha. Sempre foi isso, eu quero mais um pouco. Só que também, ao mesmo tempo, dentro de mim gritava muito forte algo assim, eu quero ter a minha família. Eu quero casar, eu quero ser mãe. E eu quero cuidar da minha família, eu quero criar os meus filhos. Então, eu tinha isso muito forte. As brincadeiras de criança, que a gente colocava lá 3 nomes de marido, com quantos anos você quer casar, quantos filhos você quer ter. Então, eu tinha isso muito forte dentro de mim, dentro dessa infância. E acabei nessa brincadeira toda aí dos 11 até os 13 anos, fazendo mais algumas outras atividades. Então, acabei trabalhando com panfletagem de apartamentos na área nobre de São Paulo. Sério? Ali na região do Ibirapuera. Na Zona Sul. Acabei me desenvolvendo fisicamente, né? Meu corpo desenvolveu mais cedo que de outras garotas. Então, chamava atenção e eu era bem remunerada aos finais de semana para poder fazer propaganda, ser propagandista. Ficava ali, ganhava o dinheiro? Ficava ali o dia todo, um final de semana inteiro era muito dinheiro, porque um final de semana inteiro para ganhar R$50. Você lembra quanto que era? R$50 o final de semana todo. Na época? Mas isso, há 30 anos atrás, era muito dinheiro, né? Era uma troca muito justa. E meu pai ficava muito nervoso, muito bravo, porque a filha mais velha, imagina... pai nordestino, todos os preconceitos que você possa imaginar na face da terra existiam, mas eu sempre, né, mãe, me ajuda, eu vou mesmo assim, eu quero meu dinheiro, eu quero as minhas coisas, é muita gente, não dá conta de comprar tudo aquilo que eu quero. E você estudava? Você sempre... Sempre estudei. Mesmo assim, sempre? Sempre estudei. Na escola? Na escola, sempre estudei na escola. Acabei optando nesse período para fazer o meu ensino médio técnico, então eu fiz, também tenho o técnico em química. Sério? Mas nesse mesmo momento, por conta desse preconceito de trabalhar nos faróis ao final de semana, isso remetia um pouco à questão da prostituição de mulheres. Não era muito bem visto. Não era nada. Imagina o seu pai. Não era nada bem visto. Principalmente porque o principal atrativo era, sim, de fato, o corpo. Né? Era o corpo. Eram as meninas que chamavam mais atenção, eram as meninas que mais se destacavam. Eram escolhidas para fazer a panfletagem. Sim. E isso, 30 anos atrás, não era bem visto. De nenhum lugar que você possa imaginar. Em nenhum lugar. Então, minha prima, nesse burburinho todo... Foi a família. Nesse burburinho todo que aconteceu,
ela conseguiu uma vaga para trabalhar junto com ela numa franquia de correio. Olha. E aí eu começo a minha trajetória como CLT. Meu primeiro emprego aos 14 anos. Aos 14 anos? E podia registrar? Podia registrar com a assinatura dos pais. Então, meu pai ficou maravilhado com aquilo, porque, né, ela conseguiu, era um feito muito grande, até porque a vaga também era uma vaga... E nesse tempo, seu pai já tinha se recolocado? Conseguiu se recolocar no mercado de trabalho? Conseguiu. Tanto meu pai quanto minha mãe prestou concurso público, então os dois se tornaram servidores públicos. Sim. Minha mãe servidora pública estadual, meu pai municipal. Então, aí, as coisas já estavam melhores, né? Já estavam mais organizadas, bem mais organizadas. Mas eu sempre estava ali no meio deles dois, dizendo, ó, tô aqui, eu quero fazer um pouquinho mais e tá aqui minha participação. Fui, primeiro emprego CLT, e dentro desse período, junto com tudo isso, eu também conheci, logo pouco tempo depois, eu conheci meu atual esposo. Olha... A gente se conheceu, se conectou através da religião, primeiro da igreja. Emprego, primeiro namorado. Exatamente. Tudo muito cedo. Meu pai, no primeiro momento, proibiu. É muito cedo, tá estudando ainda, esperar pelo menos completar 18 anos de idade. Mas, né, eu apaixonei, a paixão dos 15 anos, não teve pra onde correr. E eu repetia muito pro meu pai que eu queria construir minha família, que eu queria alguém decente, que eu queria ser mãe, que eu estava cansada. Então, assim, eu aos 15 anos, eu já dizia que eu estava cansada de trabalhar, só trabalhar. Eu queria mais coisas. E todo o meu redor, todo o meu entorno, sempre foram pessoas mais velhas. Então, eu também não vivi a adolescência como os outros adolescentes viviam. É verdade. Meu modo de viver era muito diferente. Parece que você sempre estava além, sempre estava com um passo a mais. Sempre um passo a mais. Então, isso também vinha muito acompanhado com a ideia do casar, né? De formar a família. E foi muito engraçado, porque quando a gente se conheceu e a gente se conectou, ele olhou para mim e falou assim, olha, eu não quero brincadeira, então... se for pra gente resolver qualquer coisa, a gente vai procurar seu pai, eu quero conversar com seu pai, a gente vai namorar sério. E namorava pela igreja também, né? Então, não dá pra ficar brincando também. E foi muito engraçado, porque meu pai proibiu, e aí ele fez, o seguinte, eu vou fazer minha faculdade, ele já tinha 21. E você? Eu tinha 15. 15. Eu vou cursar minha faculdade. E se a gente se encontrar por aí, vamos embora, dá certo. Mas aí cada um seguiu o seu caminho. Mas nós não conseguimos ficar 20 dias afastados um do outro. E meu pai olhou para aquela toda a movimentação, para tudo aquilo que... Eu entrei numa concha nesse momento, né? Eu me fechei mesmo para o mundo. Meu pai olhou toda essa movimentação nesses 20 dias e disse, liga para ele e fala que eu quero conversar. E aí, liberou o namoro. Um ano depois, estávamos noivos e começamos a construir a casa. Olha! Os dois. Aí, você morava lá em Itaquera? Nós moramos em Itaquera. E mais um ano, no total, 2 anos, estávamos casados. Olha, que lindos! E o pai teve que aceitar. Meu pai, na verdade, gostou muito, né, dele. Conheceu melhor. Conheceu, gostou muito, a família, deu tudo certo, entrosou. Quem não gostava muito da ideia era minha mãe, né? Sempre dizia, você é muito nova, muito jovem, tem muita coisa para viver, começou a trabalhar muito cedo, não aproveitou nada da vida. Mas, quando eu falei que era isso que eu queria mesmo, ela falou, então, segue seu caminho, vai. Você sempre foi muito determinada, né? Sim. E eu nunca briguei com as pessoas, eu nunca guerreei com ninguém. Sempre foi na base de muita conversa. E aí começa também um pouco desse meu lado humano, de compreensão. De olhar para o outro e entender como é que o outro está se comportando para que eu possa reagir. Nunca foi ação e reação? Não. Nunca fui explosiva, nunca fui... sou muito chorona. Então, muitas vezes, no momento de mais emoção, boa ou ruim, já que pode, né, ser dito dessa forma... eu muitas vezes choro, mas explosão não. É muito raro ver uma explosão. Diria você que eu posso contar nos dedos as explosões que eu tive na vida. Então, minha mãe acabou se convencendo que era isso mesmo.
E o combinado com o futuro marido era, olha, eu preciso descansar, eu tô cansada de trabalhar. Com 15 anos, estava exausta. Eu tô cansada de trabalhar. Depois dessa jornada. Ele era bancário. E eu falei pra ele, se tiver condições, eu quero passar um período em casa. Eu quero ser dona de casa, eu quero ser mãe, eu quero ficar em casa. Casamos e assim foi feito. Pedi demissão do trabalho. Saiu do trabalho. Saí do trabalho. Meu chefe, o dono da franquia que eu trabalhava lá dos Correios, você tá ficando louca, vou ligar pro seu pai. Não é assim, você é uma... você falou o que pra ele? Eu quero descansar. Eu falei pra ele que eu queria ir embora, porque eu queria casar e eu queria ser dona de casa. E ele falou, você tá ficando louca. Não se faz isso, você é uma moça, tem um futuro brilhante, uma carreira brilhante pela frente. E já tinha sido promovida 2 vezes, Mel. Nossa. Dos 15 aos 18, eu fui promovida 2 vezes no... E é até interessante, né? Que você queria tanto um emprego, né? Melhor, conseguiu. Exato. Mas aí o seu propósito sempre falou mais alto. Exato. E aí, teve uma hora que ele não conseguiu me convencer mais. Ele falou, eu vou falar com seu pai. Meu pai também não queria assinar, conversou, vem pra cá, vem pra lá. Ficou uns 15 dias também nessa enrola toda. Mas ninguém conseguia me convencer do contrário. Dentro da determinação. Dentro do meu sorriso calado, dentro das minhas palavras. Sempre falei mais baixo que todo mundo, porque respeitava a hierarquia. Mas assim, não é o que eu quero pra mim. Não é isso que eu quero pra mim. Casei, fiquei em casa 4 meses, olhei pra ele e falei assim, não vai dar certo essa vida de eu ficar parada. E ele incentivava? E ele sempre falou, ó, você tem um futuro brilhante como profissional. Se a sua escolha for ser dona de casa, eu vou te apoiar. Mas não deixa de olhar pra isso. Não, e ele sempre disse, não acredito que você vai conseguir ser feliz só sendo dona de casa. E eu disse, não, mas eu não quero ser só dona de casa, eu quero ser mãe também. Que já é muito trabalho, né? Isso vai ocupar meu tempo. Mas, enfim, ele me apoiou 100% na decisão. Eu fiquei em casa, então era maravilhoso acordar de manhã. E aí você descansou, igual você queria. Exatamente. Primeiro de toda essa dinâmica familiar que existia, né? Então, sempre foi uma casa que nunca ficou sozinha, eu nunca tive um quarto só para mim, nunca tive um guarda-roupa só para mim. Então, primeira coisa, né? A cozinha é só minha, eu que mando na cozinha. Era aquele verdadeiro sonho, né? Sonho realizado, assim, eu tô dentro da minha casa, aqui sou eu que mando. Olha, os pensamentos eram esses, aqui sou eu que mando. Acordo a hora que eu quiser, faço a hora que eu quiser. Com a renda do seu marido, vocês conseguiam viver bem? Viviam muito bem. Então, uma alegria. E viver o sonho de verdade mesmo, Mel. Eu era aquela esposa que, quando chegava perto do final do dia, tomava banho, me arrumava para esperar o marido com a jantinha pronta, com a mesa posta, tudo conforme manda o figurino. É isso que você queria, você conseguiu. Consegui. Fui trabalhar. Com 4 meses de casamento, ele me apoiou, volta para o mercado de trabalho. Fui trabalhar novamente, aí eu trabalhei no escritório de contabilidade. Só que com 6 meses mais ou menos que eu tinha começado a trabalhar, engravidei. Olha o sonho voltando. Engravidei, passei toda a gestação, e aí, quando voltei da licença maternidade, eu fui demitida. Com a demissão, eu cheguei em casa com a demissão, olhei para o marido e falei assim, olha, é o seguinte, eu vou emendar uma gestação na outra, vou fazer o que eu tenho para fazer agora. Você já queria ter outro? Você acabou de ter... É mulher corajosa. Eu vou emendar. E aí, a gente ainda ficou aqui e ali um período, e aí depois ele falou assim, não, se é o que você quer fazer, você tem certeza que você vai dar conta? E como é que eu não ia dar conta, né, de um segundo filho? Eu tinha dado conta de 4 irmãos. E de quantas outras crianças mais me dava conta da escola. Sim, que você levava para a escola e ainda cuidava. Comida, roupa, casa. Isso aqui tá fácil. Era a fase do videogame era fácil demais ali. Eu resolvi, engravidei da minha segunda filha. E assim Outra menina. E assim eu fiquei por 6 anos. 6 anos? 6 anos. Dona de casa. Dona de casa, mãe, mas não parada. Aí, eu sou filha de manicure, né? Uma manicure... Gente, essa mulher não para, não. Eu resolvi que eu ia fazer unha a domicílio. Então, eu levava as 2 pequenas comigo e fazia a unha a domicílio das pessoas. E tudo bem. E tudo bem.
Nesse período também vendi Herbalife. Era um começo. A empreendedora estava coçando ali na veia, não conseguia ficar parada. Não conseguia. Então, toda atividade que dava para fazer junto com as meninas, eu fazia. E isso era muito bom para mim, porque me dava uma liberdade. Eu sempre tive, embora o marido supria todas as necessidades, eu tinha total liberdade para gastar com o que eu queria, mas eu tinha também a liberdade de dizer, esse dinheiro é meu. Independência, né? Eu sempre tive isso. E não importava se era muito ou pouco, mas eu tinha o meu dinheiro. E isso é muito bacana, você ter essa sensação de você se reconhecer sendo alguém que você tem qualificação. Você sempre foi, assim, a protagonista da sua história. Sim. É você perceber quais são as suas habilidades, quais são os seus dons. Eu sempre brinquei em casa e sempre falei para meu esposo, se tudo der errado na vida, o caldinho do feijão vai virar um mega restaurante e a gente dá certo na vida junto. Então, acabou sendo uma parceria de não ter medo. De que a gente tinha muita certeza que tudo ia dar certo. E vocês dois sempre se sintoniam um com o outro. Sim. Tinham os desafios, tiveram vários desafios, tiveram momentos muito, muito desafiadores, que foram alguns momentos durante, né, depois que as meninas já estavam grandes. A grande maioria dos casais tem dificuldades quando os filhos são pequenos, e nós não. Nós tivemos muita sintonia. E quando as meninas cresceram, e isso vem acompanhado do que eu desenhei para a minha história. Então, o que aconteceu? Voltei, depois que a segunda filha estava com 5 anos e meio, mais ou menos, voltei para o mercado de trabalho. Aí você foi voltando. Fui voltando. E ali, começa novamente, queria estudar de novo. Organiza para cá, organiza para lá. Com 8 meses que eu estava trabalhando fora, engravidei da terceira filha. Outra menina? Outra menina. 3 meninas. São 3 meninas. São meus 3 amores. E essa mais nova, lá atrás, está com quantos anos hoje? Ela completa 15 anos na próxima 15 semana. 15 anos. Completa 15 anos na próxima semana. Que linda, 3 mulheres. São 3 mulheres. Engravidei novamente. E aí foi uma gestação em que eu passava muito mal. Muito mal. Muito, muito mesmo. Foi que não teve nas outras, essa última. Essa foi muito. E as outras também eu pude viver mais próximo de casa, né? Então, não tinha muita dificuldade. Essa terceira já prestava serviço para uma instituição financeira. Então, tinha uma responsabilidade muito grande nas minhas mãos. E eu estava próximo do 7º mês de gestação e eu passei mal dentro do trem com uma mala cheia de proposta de abertura de conta universitária. Nossa. E cópia de documento de vários clientes. Responsabilidade. E quando eu acordei, eu lembro que quando eu acordei do desmaio, que eu olhei para aquilo, eu falei, gente, não posso continuar fazendo isso. Porque se essa mala tivesse sumido, né? Tamanho da responsabilidade. E aí, conversei em casa com o marido de novo. Marido, olha... Você voltava para trabalhar e engravidava. Falei, marido, mais uma vez aqui, olha a situação. E aí, a gente concordou. Mais uma vez, eu pedi demissão. E fiquei em casa com as meninas. Só que com 45 dias que a neném tinha nascido, ele recebeu uma proposta, uma promoção. Ele trabalhava no banco. Para que a gente fizesse a mudança de estado. De estado? De estado. E eu lembro que ele chegou em casa, esse já era o 3º convite. Então, quando ele chegou em casa, que ele contou, eu falei para ele, a gente tem uma decisão séria para tomar. O convite de trabalhar fora, ele já teve outras propostas. Já tinham tido 2 propostas para sair do estado promovido. E essa era a 3ª vez. Olha, eu preciso de um talento em tal local e vamos embora. E ele dizia não. Por causa das meninas, por conta da família. E nessa 3ª vez eu olhei para ele e falei assim, olha, tem a bebê, tem as dificuldades, a gente vai para um lugar totalmente diferente, onde não tem ninguém, mas pensa na sua carreira, porque é a 3ª vez que você recebe um convite. As promoções, para acontecerem, todas têm a condição de você se mudar de estado. Então pensa, eu vou com você para onde você for. Que bacana. E ele passou o final de semana, refletiu tudo. Quando saiu de casa de manhã, na segunda-feira, ele disse, olha, a minha resposta vai ser não. E tudo bem, tô com você. Pra onde você for, eu tô junto. Foi embora. Quando deu umas 11 horas da manhã, ele me liga. Aceitei. Partiu. Aceitei. E aí vem um gelo gigante, né? Porque a gente tomou a decisão de ir embora pra Pernambuco, morar em Recife. Olha.
Mas totalmente diferente. Muito, cultura. A escola das tudo meninas, diferente. A cultura. Tudo, 100% diferente, sem ter ninguém familiar próximo, sem conhecer ninguém, sem ter nenhum amigo, nada. E uma bebê. Uma bebê de 45 dias. Fora as meninas, né, que estavam com a idade de 8 e 6 anos, então também exigiam muita da nossa atenção, de estar próximo. E era uma mudança para elas também. Também, muito radical. Mas decidimos que íamos. E assim fizemos. A mudança, fomos embora. Primeiro ano em Recife, né, foi mais desafiador, porque eu decidi que não voltaria para o mercado de trabalho, em função de não conhecer ninguém, de não ter ninguém próximo. Então, proteger as meninas e garantir que eu fosse um porto seguro para elas nesse momento. Mas ele não ficou só no Nordeste. Então, o trabalho dele era Norte e Nordeste. E há 15 anos atrás, os voos para você chegar em Manaus, por exemplo, você viajava 1 dia e meio de avião. Nossa, era como se fosse avião. Para fora do país. Mais ou menos isso. Então, ele ficou um bom período, viajava a semana inteira e nós nos víamos do sábado para o domingo. E você sempre ali com as meninas, sozinha. E aí, nesse período, esse eu acho que foi o período mais desafiador para mim como mulher. Como mulher foi desafiador, porque sempre dentro da dinâmica familiar, todo mundo muito próximo. Uma loucura, ainda mais quando tem uma bebê. Então, foi desafiador, mas Deus coloca sempre as pessoas certas no caminho da gente. Então, eu encontrei uma pessoa para me ajudar em casa, com as meninas, com a rotina toda. Nós nos tornamos amigas mesmo. Olha! A ponto de ser, hoje, nós somos o casal padrinho de casamento dela. Que bacana! Do segundo casamento. Então, virou alguém da família, os filhos dela se tornaram amigos. Ela te ajudou nessa fase que você passou. E quando a bebê fez 1 ano e meio... eu tinha engordado muito, né? Já não sorria tanto. E aí o marido falou assim, tá faltando para você voltar para trabalhar. Você precisa... Ele mesmo falou. Ele falou, você precisa fazer isso porque você não tá legal. E isso vai ajudar você. Ele disse, eu vou ver o que eu consigo nessas andanças todas. E em outra cidade, outro estado. Tudo novo. E conseguiu. Então, eu comecei como prestadora de serviço. Você já estava há quanto tempo lá? 1 ano e meio? 1 ano e meio. 1 ano e meio em Recife. Ele conseguiu a vaga. Eu comecei como prestadora de serviço para uma instituição financeira também. E com 3 meses que estava trabalhando, a quantidade de negócio que surgiu, abriu-se uma vaga para ser funcionária do banco mesmo. Olha, que oportunidade incrível. Funcionária direta. E passei no processo seletivo. E muito, quanto minha mente estava à frente, nesse momento, a gente ainda não tinha celular que fazia chamada de vídeo. A gente utilizava o Messenger, acho que não era nem Messenger o nome. Eram muito antigos aplicativos que você conseguia fazer chamada de vídeo. E durante a entrevista... Era Skype, não é? Antes do Skype ainda. Antes do Skype? É antes. Eu não vou lembrar agora porque fugiu da memória. Mas antes do Skype, era dentro do Orkut. A ferramenta. Adorava o Orkut, todo mundo gostava. Era dentro do Orkut a ferramenta para conseguir falar. E aí ele fez, o diretor que estava me entrevistando, no momento da entrevista, eram 6 candidatos. Ele me entrevistou por telefone e aí ele fez a pergunta, mas você tem 3 crianças. Como é que você vai fazer para dar conta de uma rotina viajando? Porque a vaga também era para viajar todo o Nordeste. E tinha uma bebê de 1 ano e meio. E aí eu, muito naturalmente, Mel, com esse meu jeito aqui, despojado, eu virei no telefone e disse, nossa, mas que pergunta arcaica. Você falou isso pra ele, pro diretor. Nossa, que pergunta... E eu falei a palavra, foi arcaica. Que pergunta arcaica. Porque a gente já está no momento em que a tecnologia já aproxima da gente. Os meus pais não tiveram, então eles saíram de onde eles viviam para poder prosperar e se comunicavam com os pais por meio de carta. Hoje a gente já faz até chamada de vídeo e essa pergunta acho que não cabe mais. Você falou tudo isso para ele? Tudo. Só que quando terminou a entrevista, eu me dei conta que eu não estava conversando com o meu vizinho, né? E aí liguei pro marido, ele tava viajando, falei, olha, eu fiz a entrevista e comecei a chorar. Falei, eu acho que não vai dar certo, porque eu falei isso. Ele, você falou isso, eu não acredito. Você sabe com quem que você tava falando? Aí piorou a minha situação, né? Não. Foi uma noite de insônia, lá tava eu.
preocupadíssima, mas quando foi no final do dia seguinte, recebi a ligação que eu tinha sido passado na vaga e que tinha sido esse o diferencial. A sua resposta. A minha resposta. Depois de 4 meses, mais ou menos, de contratada, eu encontrei esse diretor em São Paulo, na sede do banco, e ele olhou para mim, e eles me chamavam de pequena lá no banco. Ele disse, você é pequeno, quero ver você voar muito alto, porque foi a sua resposta. Que incrível. E assim... Era fora do contexto da cabeça dele o que ele queria me desestabilizar. Porque, realmente, né? A mãe, no primeiro momento, a proteção. Como é que eu vou viajar? Deixar... Mas eu tinha uma rede de apoio bem estabelecida. Porque essa amiga que veio me ajudar, nesse momento, eu já tinha a filha dela também trabalhando comigo. Você já estava totalmente segura. Já. Até nessa resposta. Exatamente. Então, eu tinha muita segurança de que minhas filhas estavam bem cuidadas. E assumi a vaga. Depois de um período, a filha dela engravidou e aí saiu, deixou de trabalhar comigo. Veio uma outra pessoa de muita confiança que acabou vindo morar comigo. Olha, e Deus também, é perfeito. Então, assim, a certeza de que Deus sempre coloca as pessoas certas dentro do nosso caminho para que as coisas aconteçam da melhor forma. Essa é uma certeza muito gigante. Tinha que ter uma pessoa muito de confiança mesmo, né? Porque não era da família. Exatamente. Porque não tinha ninguém perto para te ajudar. E como ela passou a primeira temporada conosco, a gente tinha câmeras em casa para acompanhar tudo em tempo real. Mas mesmo assim, né? Mesmo a pessoa, num dado momento, ela se esquece das câmeras. Então, ou ela é quem ela é. É verdade. Ou ela não se sustenta por muito tempo. E ela ficou 1 ano conosco, trabalhando conosco. E ela sempre foi mais rígida do que eu. Brincava com ela. Às vezes ela me ligava assim, Tânia, libera a menina. Ela não precisa comer legumes hoje, não. Ela já comeu todos os dias da semana. E ela fazia, não, ela tem que comer, dona Priscila. E era você e seu marido viajando. Nesse período, ele já não viajava mais tanto. Ele já estava mais tranquilo, mais fixo. Então, isso também me dava muita segurança. E a gente, quando precisava viajar, os dois, estar fora, a gente sempre combinava agenda. Então, todo começo de mês, a gente combinava agenda. Ó, esse mês eu vou para tal lugar. Flexibilidade já. E aí, a agenda dele, quando caía, junto, um dos dois remarcava a agenda. O que fosse mais flexível, é uma fase ajustava. diferente para você, ficar longe delas também. Muito. E muito. você viajou o Brasil inteiro? Metade do Brasil. Olha. De São Paulo para cima, eu posso dizer que eu visitei todos os estados. É mesmo? Todas as capitais. E por que estados? Porque em algumas regiões mais distante um pouco, né? Então, a região do Pará, a região do Amazônia. E é da Amazônia, né? Mesmo, né? Você pegar o barquinho e sair de Manaus e pegar o barquinho e vai. Ou entrar no ônibus e viajar mais 12 horas depois de chegar na capital para poder chegar na última cidade que você tem para visitar. E como é que foi essa experiência? Ela foi enriquecedora e ela trouxe clareza para mim do que é a verdade, do que é de fato o que é de fato o nosso país. E eu posso dizer para você com toda certeza que a gente tem um Brasil muito diferente do que a gente conhece nas escolas. Muito diferente do que se fala na televisão. Ele é um Brasil muito diferente do que a mídia vende. Mas isso daria um novo podcast, contar para você tudo que eu vivi e vi de verdade. De chegar em regiões, por exemplo, eu deixei essa rotina de viagem há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, eu visitei cidades que não tinha internet, Wi-Fi. Era cabeado. E nós estamos falando de chegar num prédio de prefeitura, de uma capital, e a internet ser cabeada. Imagina saneamento básico. Não existe. Não existe. Então, a realidade, o real mesmo do que é o país, e eu posso dizer também, a gente tem alguns Brasis dentro do nosso Brasil. Eu imagino. A verdade, ela é muito diferente do que se mostra. Mas é um outro capítulo. Essa é uma outra cena. E aí você ficou viajando durante quanto tempo? 12 anos. 12 anos? 12 anos se viajando. Se passaram 12 anos. Sim. E aí você conseguia, ficava sempre fazendo essa conciliação com o marido. Sim. Ele também viajando. Ele diminuiu bem o ritmo e em 2017 ele saiu do banco. Então, quando ele saiu do banco, ele também foi empreender. E aí 100% em casa. E lá no momento dele, em 2017, já em casa. Então, lá ele já conseguia ter a flexibilidade de fazer uma atividade que permitia ele ficar muito tempo em casa. E isso foi muito bom para mim, porque foi nesse período que eu consegui desenvolver ainda mais a minha carreira.
Então, eu comecei a dar passos mais largos na carreira, algumas premiações, então consegui ficar, mesmo na região assim tão afastada, longe de São Paulo, que é onde tudo acontece, eu consegui ficar em primeiro lugar do Brasil, ser destaque, receber premiações. Que bacana! E isso foi muito enriquecedor, porque quero mais um pouquinho disso. Você sempre querendo mais. Quero mais um pouco. E aí eu tinha um incômodo dentro de mim, porque nas regiões mais afastadas da sede da instituição que eu trabalhava, poucas são as opções de você crescer. São menos caminhos. E eu comecei a ter um incômodo de que eu não queria mais estar ali. Eu queria voltar para São Paulo, porque eu queria trabalhar onde tinha maior oportunidade, porque eu queria queria mais um passo. Uma executiva. Eu queria dar mais um passo. E o próximo passo era brigar para ser executiva. E aqui em São Paulo que as coisas acontecem. Exato. E assim eu fiz. Conversei em casa com a família. Dentro desse período tem um período muito desafiador na relação como casal. E onde a gente precisou um olhar para a cara do outro e dizer assim, a gente vai cuidar da gente. Porque eu desenvolvi uma depressão com tudo isso acontecendo. Bem-sucedida no trabalho. A família toda em ordem, 3 filhas, o sonho realizado, a casa, o apartamento, chegando onde carro, queria chegar. E eu não sabia por que eu não sentia alegria. Você não era uma pessoa alegre? Eu não conseguia sentir alegria. Tinha um desespero dentro de mim muito grande. Que hoje, sim, eu tenho clareza, é o que não se conta sobre a depressão. Porque eu vivi o lado eufórico da depressão. Eufórico? Eufórico, que é você não sente alegria, então você procura atividades sem intervalo de descanso nenhum, para que o seu tempo seja todo preenchido e você não sinta a tristeza que você está sentindo. Então, eu tinha toda essa rotina de viagem, eu pegava todas as amiguinhas das minhas filhas para dormir na minha casa aos finais de semana, eu organizava as festas do condomínio. Sem parar, você era uma coisa atrás da outra? Não parava, não dormia. Teve uma vez... Você não dormia? Não, eu não dormia. E por isso que eu dava conta de muita coisa. Porque aquilo que eu não conseguia fazer durante o dia no trabalho, por exemplo, eu trabalhava de madrugada. E quando você se deu conta que era uma depressão? Em 2018, final de 2018, na questão do relacionamento, a gente se desentendeu muito grande. E eu entendi que eu precisava de ajuda, porque eu já estava vivendo, fora o desentendimento no casamento, eu já não conseguia mais dar conta das minhas atividades durante o dia no meu trabalho. Eu chegava no trabalho e eu não conseguia ficar sentada na frente do computador. Eu levantava, ia tomar um café, eu saía, ia na rua, olhava no celular. E aí começou a acumular trabalho. E ansiedade. Muita ansiedade, várias crises de ansiedade. E comer, né? A fuga. Precisava comer. Precisava de muito happy hour. Então, precisava de interagir, precisava ter muita gente ao meu lado. A ponto de que hoje eu consigo ter muita clareza. Muitos momentos é quase que uma compra. Você compra a companhia das outras pessoas. Porque o que eu fazia? O final de semana que não tinha nenhuma atividade, como eram as filhas o principal motor dos finais de semana, E não dava mais para voltar todo final de semana? Não. Você estava muito longe agora. Então, o que eu fazia? Eu organizava as festas de todas as crianças, as mães do colégio. O ponto de encontro era no meu... Mesmo daqui? No meu prédio. Ah. Não, essa época eu ainda estava lá em Recife. Estava lá em Recife ainda. E aí era quase que uma compra, né? Pode vir que eu já fiz toda a comida, já preparei todas as bebidas. Você já não conseguia tudo. ficar com tempo vago? Não existia tempo livre, de hipótese nenhuma existia tempo livre para mim. Em nenhum momento. Imagina. E também eu não me olhava no espelho. Eu não conseguia me encarar no espelho. Aí você já estava com peso a mais também? Já tinha um peso a mais. E nesse ponto que eu não conseguia mais dar conta do trabalho, aí eu fui atrás, né? Você começa, a psiquiatra. Primeiro você toma... você já começou a fazer... automedicação. Aí a automedicação não funciona. Aí procura o psiquiatra. Aí o psiquiatra, até acertar o psiquiatra, demorou um tempo. Quando eu acertei o psiquiatra, ele disse, você tem transtorno de ansiedade generalizada. E isso não é de agora. Isso vem lá da sua infância, depois de 1 hora de conversa comigo, falando da minha vida. Eles vêm da sua infância. Vem da forma como você foi criada.
desde muito cedo, você não tinha tempo livre na sua agenda. Então, hoje, você não se permite ter tempo livre. E aí, começa a cair as fichas. Faz todo sentido. Começam a cair as fichas. Por quê? Por que eu fui trabalhar muito cedo? Né? Por que eu tinha essa responsabilidade dentro de mim, de que eu tinha que dar conta? Inclusive financeiramente, porque eu olhava todo aquele movimento e teve uma cena que me marcou muito. Qual foi? É a cena que a gente estava num momento muito difícil. Meu pai não conseguia recolocação de jeito nenhum. Minha mãe estava gestante. E minha mãe lavando roupa, já tarde da noite. Marcou muito, porque foi um dia em que a gente perdeu um nenenzinho da igreja, que era muito da mesma idade que do meu irmão, do meu quarto irmão, e era muito amigo nosso. E enquanto estava acontecendo o velório dele, os irmãos da igreja reuniram alimentos para levar para nós, porque a gente não tinha. Então, assim, meus tios ajudavam, fazia compra no mercado e levava para a gente. Muita ajuda a gente teve, muita, nesse período. E no dia que chegou essa sacola de feira, dentro da sacola, porque, assim, uma região em que as pessoas também não têm uma condição financeira boa para ajudar, mas tem o coração fraterno. Então, outras sacolinhas de mercado, saquinhos de mercado, saquinhos de pão com punhadinhos de comida. Um marmitex. Nem marmitex, comida crua mesmo. Então, um punhadinho de arroz que um doou, dividiu com a gente. O punhadinho de feijão que o outro doou. E quando minha mãe abriu aquela sacola, eu estava próximo, e eu lembro do choro da minha mãe, né? Foi um choro muito desesperador, e a minha mãe naquele momento jurou, eu nunca mais vou passar por essa situação. E eu acho que naquele momento eu fiz um pacto junto com ela. Eu acho que eu fiz o pacto junto com ela ali naquele momento, que eu também não viveria nunca aquela situação novamente. E assim a gente foi para a vida. Então, tudo isso me leva para esse estado do TAG, diagnosticado ali em 2018 pelo psiquiatra. E você achou o exato momento onde você desencadeou tudo isso. Exato. E aí ele falou, você precisa de acompanhamento psicológico. Então, só que eu estava num estágio tão avançado da depressão, que ele disse, você vai precisar de bastante medicação, porque eu preciso de medicação para regular seu sono, eu preciso de medicação para regular a ansiedade, eu preciso de uma medicação que permita que você continue exercendo a sua atividade, porque eu também não podia ficar sem o meu trabalho, porque era a única coisa que preenchia o maior tempo possível. E eu não podia ficar sem. É quase como uma droga, Mel. E precisava. E você precisa também. Então, eu fazia psicóloga 2 vezes por semana e eu tomava 5 medicações por dia. 5? 5 comprimidos por dia. Aí você já dormiu melhor? Já. Eu comecei a dormir nessa época. Uhum. E uma amiga minha, ela me viu, eu fiquei um período que eu fiquei quase, acho que foram 17 dias, que eu não conseguia comer. Eu só chorava quando eu iniciei a medicação. Eu só chorava e bebia água. Eu não conseguia comer. Não descia nada. Nada. Talvez todos os traumas que ficaram a vida toda ali, tudo aquilo que não foi dito durante todo o tempo, saiu ali naquele momento, nesse período. Começou a se reconhecer. O porquê. E aí essa amiga virou pra mim e falou assim, chega, eu não aguento mais ver você nessa situação, eu vou te levar num lugar. Se você vai gostar, se você não vai gostar, não quero saber o que vai acontecer. Mas depois, com o resultado, a gente vai ter que dar um jeito pra você sair desse lugar. Essa não é você, ela dizia. Essa não é você. E aí foi quando eu conheci a primeira constelação familiar sistêmica. Uma querida, Ana, de Portugal, estava no Brasil, lá em Recife, e fez meu primeiro atendimento. Minha primeira constelação, a Ana levou 3 horas e meia na minha primeira constelação. Nossa. Com um boneco, só nós duas, de forma individual. Mas foi um romper e um divisor de águas ali para mim. Porque ali naquele momento eu consegui olhar para todas as dores, reconhecer tudo que tinha acontecido, que eu nunca tinha permitido nem aceitar que tinha acontecido. Inclusive os abusos, né? Porque uma pessoa que vive como eu vivi, né? Com muita agitação, com muita gente, você fica, né? Desprotegido. Então, sofri o abuso. E isso na minha cabeça não era nem permitido pensar que havia acontecido. E foi... Você fingia que não tinha acontecido? Pra mim, inclusive.
Nem eu nunca reconheci que havia acontecido. Mas estava lá bem guardado dentro de mim. Eu achava que eu dava conta de tudo. E a gente acha que isso não faz mal, que não tem a ver com o que a gente está passando. Não é falado, né? Uhum. Principalmente a nossa geração. Não foi falado, a gente não conversava. Se na nossa Exatamente. não foi, imagina as anteriores às nossas, né? Mas eu consegui começar a olhar para tudo isso. Dei sequência ao tratamento integrativo. E aí caí nas mãos de um fisioterapeuta que fazia tudo. Então, a minha sessão com ele tinha Isso lá em Recife? Lá em Recife. Tinha reiki, tinha acupuntura, tinha florais, que tudo delícia. que você possa imaginar. Vinha numa sessão ali, ele cuidava de mim. E com pouco tempo, acho que 8, 9 meses depois, eu comecei a me interessar para estudar. Por quê? Eu saía da sala dele com uma alegria que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum. Ainda mais você. Que falou que não sentia alegria. Exatamente. E mexia muito comigo isso. Porque era uma sessão que a gente olhava para as dores, então tinha muita emoção, muito choro. A gente visitava lugares muito profundos. Tão profundos que numa vez, e eu acho que isso é super bacana trazer aqui, numa sessão de hipnose, numa regressão aos 7, a gente foi ali das 7 aos 9 anos, mais ou menos. O meu marido abandonou, porque do lado de fora do consultório dava para ouvir o meu urrar, o meu choro. E eu estava em estado consciente, mas estava dentro do processo. Quando a gente terminou a sessão, eu dava risada, eu conversava, falante, alegre. E quando a gente abriu a porta do consultório, aí ele fez, cadê seu marido? Eu falei, e quando eu liguei para ele, ele falou, você é louca? Você é louca? Como que a pessoa paga para ficar numa situação dessa? Nunca mais eu acompanho você numa sessão dessa. Você não tem juízo. Enfim, passou. Eu falei, eu não vou desistir, porque toda vez que eu saio de lá, eu saio melhor. É um passo a mais, eu consigo me sentir melhor. E você sentia já que você estava se curando? Sim, com toda certeza. Eu cheguei lá pro Marcelo, eu não falava, Mel, eu só chorava. Eu não conseguia falar. Nem você conseguia explicar o que você estava sentindo. Eu não sabia, eu só chorava. Então, levou um tempo com todos os processos dele para que eu conseguisse começar a falar sobre os sentimentos, as emoções, começar a organizar o que cada coisa fazia e acontecia comigo emocionalmente. Porque essa é a grande questão. Como eu não conseguia gerenciar minhas emoções, eu atingi um pico máximo da dor dando risada. E sempre na euforia. Dando risada. Quem me via numa festa jamais podia imaginar que eu tomava 5 comprimidos. Isso já acontece muito, né? Tem muita gente passando por isso. Exatamente. Eu mesmo já fiz constelação familiar, eu adorei. Acho que a gente resgata muitas coisas. Regressões também. Acho que a gente vai na dor, onde a gente precisa ir para ressignificar muitas questões da nossa vida. Eu brinco que assim, é o choro mais gostoso de sentir. Exatamente. Porque o que vem depois é impossível descrever. A gente não consegue descrever. Você vai resgatando dentro de você algo que tem uma força, que tem uma potência muito gigante. A gente acabou caindo na pandemia, dentro dessa história toda, desse processo todo. A gente chega em 2020 com a pandemia. E eu, Priscila, resolvi que eu queria estudar, que eu queria entender mais como que isso era possível. E foi o seu despertar. Mal sabia eu que ali eu estava tomando a decisão do próximo passo 4 anos depois. Mas foi ali. Comecei a primeira formação de constelação familiar sistêmica. E ali também muito focada em viver os meus processos, porque eu queria, na formação, você aprofunda muito os processos de constelação. E era o que eu queria fazer. Eu quero aprofundar, porque eu quero me curar cada vez mais disso. Eu quero cada vez mais sair desse lugar. E você já ainda tomava as medicações ou já estava... Nesse momento, já de alta da medicação. Olha... Já não precisava mais dos comprimidos, né? E isso aqui, recado para a galera, né? A gente não faz esse tipo de movimento sem acompanhamento. Então, sempre andou junto o psiquiatra, a psicóloga e o terapeuta integrativo. Sempre andou em conjunto. Essa dica. Isso é importante porque, diferente da gente, sinto uma tristeza, quero resolver algo que saiu um pouco do eixo. É diferente da pessoa que vive o processo depressivo. E tem muita gente que se automedica hoje. Sim. Muita gente. Sim.
Muita gente. Pra mim, essa questão de não dormir, de vai lá comprar remédio na farmácia e tá tudo bem. E vai mascarando as emoções, Eu né? diria para você que a gente está vendo uma era pior. As pessoas já aprenderam que existe química para deixar mais acordado, existe química para te deixar mais concentrado, existe química para você não sentir o que é a ansiedade do novo. E assim a gente está deixando de ser humano. Olha. A gente tem cada vez mais vivendo uma sociedade em que experimenta não viver o que é ser humano. Porque ser humano, na sua essência, é você ter e gerenciar todas as emoções. Você vive passar por tudo isso. Aprender a lidar com a tristeza, com o medo, com a alegria. A decepção faz parte, acertar, errar faz parte, assumir que você não sabe tudo, que você não dá conta de tudo. Tudo isso é ser humano. E aí você foi fazendo, Priscila, lá as terapias. Na verdade, você foi fazendo os cursos. Eu comecei a constelação em 2020. Quando eu terminei a formação, eu decidi que eu queria ter certeza, tive certeza absoluta que eu queria vir para São Paulo e me tornar executiva na empresa que eu trabalhava. Olha a loucura. Nossa. Aí você queria voar, porque aí você... Queria voar, estava muito bem, conversei com a família, o marido deu ok, eles ficaram em Recife e eu decidi vir para São Paulo. Só que quando chegou aqui em São Paulo, eu tinha tempo livre nos finais de semana. E qual que é o meu maior desafio? Ficar com tempo livre. Eu não consigo ficar muito tempo com tempo livre. Fui estudar mais. Aí comecei. Mestrado de Reiki, barras de Axis, Theta Healing, leitura de registros akáshicos. Gente, a Priscila tem tantos cursos e tantas formações que eu escrevi aqui que nem eu consigo ler para vocês de tanta especialização que você tem nessa área da terapia. E fazendo todo esse movimento com todos esses cursos, eu descobri uma coisa que não se propaga. Existe graduação para que você seja terapeuta integrativo. É mesmo? Sim. Existe faculdade. Então, tem faculdade Tem hoje? Faculdade para ser terapeuta integrativo. Ou terapeuta holístico, porque é a mesma coisa, gente. O holístico é o que estuda o humano como um todo. O integrativo integra o humano como um todo. Então, é a mesma coisa. Não confundam com religião. E é por isso que existe... Esse preconceito, né? Tem. Então, acho que quando a gente começa a divulgar que a graduação e universidades sérias propagam o curso, e as turmas já são cursos que têm turmas muito grandes, de pessoas querendo aprender como não só gerenciar as emoções, mas também levar isso para o mundo. Outra coisa que é importante falar é que o SUS também já oferece isso. Então, no postinho de saúde... Mas aqui em São Paulo? Sim, São Paulo é precursor disso, inclusive. Olha que bacana! Desde 2006, as terapias integrativas, elas são aprovadas, né, pela ANS. Elas podem ser aplicadas e hospitais de grande porte, como o Hospital das Clínicas de São Paulo, o Sírio-Libanês em São Paulo, usam as terapias integrativas como complemento do tratamento para os pacientes que se fazem acompanhamento lá. Gente, isso é maravilhoso. Exatamente. E a gente precisa falar isso, contar isso para o mundo, né? Que a ciência, ela pode andar junto. Quando a gente integra o todo, é melhor para quem está recebendo. Sim, porque a alma, né? Você está curando a alma. É o todo, né? Você não pode separar a dor física. O que seu corpo físico sente é resultado de todas as emoções não digeridas por ele. Exatamente. Então, não tem. Tá doendo o dedinho do pé lá, tá bom. O que acontece? O que significa? Onde está conectado? Lado direito ou lado esquerdo? E tudo isso, dentro da ciência, hoje já se explica. Mas é pouco divulgado ainda é muito pequeno o movimento. Acho que aqui no Brasil, né? Lá fora deve ser muito mais aberto. Um pouco mais, mas eu diria que no mundo como um todo, e isso também dá tema para um outro podcast, um outro pod. Tem que voltar aqui mais vezes lá de Recife. E aí você queria vir para São Paulo, você conseguiu se tornar executiva? Consegui vir para São Paulo. Consegui. Fez as especializações, conseguiu chegar aonde queria chegar. Consegui. Só que dessa vez com o emocional totalmente curado. E foi muito bacana a experiência, porque aí você vem para um ambiente de lobos, né? Você está vivendo em São Paulo, uma multinacional, mercado financeiro. Então, assim, você está no meio dos lobos, você está entre os melhores. E eu comecei a entender que não era ali que eu queria estar. Era o que eu mais tinha sonhado. Eu consegui estar onde eu sonhei, mais alto que eu queria na minha cabeça, eu consegui chegar, mas não era ali que eu queria estar. Por quê?
Eu queria cuidar das pessoas. Eu queria olhar para as pessoas. Você achou o seu propósito. Encontrei o meu lugar no mundo. Eu consegui olhar para a pessoa e dizer, você não tá legal hoje, vamos tomar um café? E a gente conversava por 20 minutos e a pessoa saía dali e depois vinha, muito obrigada, você tem que trabalhar com isso. Porque às vezes, né, Priscila, você tá sentado naquela cadeira onde você sempre quis sentar. Só que você tá ali, abatido, cheio de dores, com o emocional devastado, né? Sem se entender, com crise de choro, sem dormir. Exatamente. E o quanto a gente não fala sobre isso, né? Quais são as possibilidades de mudança? Quais são as habilidades que eu tenho que podem ser remuneradas? Quando a gente faz a conta, né, de qual o valor de uma pessoa que trabalha CLT, ela tira por hora, qual é a outra habilidade que ela poderia desempenhar e receber o mesmo valor por hora? Exatamente. A gente não aprendeu a fazer essa conta. E quando eu fiz a conta do valor da minha hora versus a loucura que era a minha vida, versus estar longe das minhas filhas e do marido, eu falei, cara, e com tudo aquilo que eu comecei a fazer, porque o que aconteceu no ano de 2023? Eu comecei a atender muita gente em São Paulo. Você já começou a atender como terapeuta? Como terapeuta. Então, e aí você saiu do banco? Em 2024, agora. Agora. Agora há pouco tempo. Você continuava no CLT, sim, tendo toda essa responsabilidade, sim, um cargo alto do banco, sim, e fazendo os atendimentos já como terapeuta. Já como terapeuta. Em setembro de 2023, eu conversei e falei, quero demissão. Encontrei meu lugar no mundo, e foi verdadeiramente essa frase que eu olhei e falei para o meu gestor. Falei, eu quero desenvolver isso, eu quero trabalhar com isso. E ele, não, você é louca, acabei de te dar um projeto, tinha acabado de ser promovida. Acabei de te dar um projeto inteiro na mão, você está liderando uma equipe, precisa colocar tudo de pé, eu não tenho outra pessoa para colocar no lugar. Mas o que eu faço para te ajudar? Eu falei, eu preciso de mais tempo livre. E ele falou, não, então vamos fazer um bem bolado. E aí a gente fez um combinado e eu consegui adaptar minha rotina e ter tempo livre para fazer os atendimentos terapêuticos e estar dentro da minha função. Que bacana. Sem deixar de lado e conseguir executar as duas. Só que isso vai crescendo, vai tomando uma forma diferente dentro da gente, que é onde eu falo para as pessoas, assim, ó, quando você encontra o eixo central de quem você é de verdade, nada mais faz sentido. As outras coisas não fazem sentido mais. As pessoas, os lugares, tudo. Não faz mais. Então, você não consegue sentar mais nas mesmas mesas. A discussão de ideias já não fica mais no mesmo formato. Então, começa a ter é muito abrupto nessa ruptura. E eu tinha um amparo, como sempre tive, do marido. Então, o marido hoje, como empresário, ele sempre disse... Aí se tornou empresário lá em Recife. Se tornou empresário em Recife. Lá em 2017, foi mudando de área, mas já como empresário. Até que, em 2020, ele se firmou num negócio só. E esse negócio deu muito certo. E, em 2023, falei, quando eu vou pedir demissão. Ele pode fazer que você vem trabalhar aqui comigo. Vem pra cá, que tem espaço pra você. Você se tornou empresário, então, também. Exato. Que bacana. E aí... Fiquei de setembro até março de 2024, que isso também é outra coisa que é bacana compartilhar com você, com quem está lá me escutando agora. Quando a gente toma a decisão, se as nossas emoções elas não estão alinhadas, você não consegue executar. Porque em setembro eu tive a coragem de pedir demissão, mas eu não tinha certeza absoluta de que era isso que eu queria fazer, porque eu aceitei a proposta o bem bolado ali. Exato. E aí eu aceitei o bem bolado. E você fica no bem bolado com medo. E se o dinheiro não der? E se o paciente não chegar? E se eu não tiver atendimento suficiente? É o se e o se. Por quê? Porque A dentro dúvida. de mim, o medo de voltar para aquele lugar e visitar novamente. Veja a história do meu pai. Meu pai foi bancário, foi mandado embora. E a partir disso, a gente passou por muita necessidade. A cena onde eu fiz, muito provavelmente, o juramento que jamais eu passaria por aquela situação de fome mais uma vez, ou de necessidade mais uma vez, Te balançou. vinha desse lugar. E eu estava onde? Num banco, num alto cargo, infidelidade a quem? A meu pai, que não tinha conseguido nada disso. Olha, como tá tudo linkado, é impressionante.
E aí, quando eu tomei essa decisão e eu não conseguia ir para frente, eu fui visitar esse lugar. Falei, por que que eu quero? Por que que eu já sei, que eu já me descobri e eu não consigo efetivamente dar o passo? Fui fazer o quê? Fui cuidar de mim, né? Procurar terapeutas que me ajudassem a olhar para isso, para que eu conseguisse dar o passo. Foi até março desse ano. E em março eu entreguei minha carta de demissão. Ah, que linda! Hoje você é empresária. Sim, hoje eu terapeuta. Sim, hoje eu sou empresária. Sou empresária no ramo, junto com meu esposo, que trabalha prestando serviço para instituição financeira. E sou empresária como terapeuta. Aí você voltou definitivo para Recife. Voltei definitivo para Recife. E como é que é seu atendimento hoje? Meu atendimento é 100% online, né? Nos intervalos aí todos que vão acontecendo na minha vida. E aos finais de semana eu conduzo grupos. Então, eu faço alguns workshops. Uma imersão. São imersões, workshops, algumas viagens. Então, assim, eu gosto muito de fazer trilha, banho de cachoeira. Então, eu consegui juntar o processo terapêutico a o que eu amo também fazer, né? Que é estar com essa conexão com a natureza. E quando você conecta tudo isso, você consegue trazer as pessoas mais próximas do eixo dela, do centro dela, porque aí você começa a experimentar todos os elementos que a gente tem disponível para a vida acontecer. Então, a terra, o ar, né, a luz. Então, nada melhor que a natureza para fazer esse resgate de tudo. Então, eu tô nessa jornada. Inclusive, ela tá aqui, gente, porque ela tava fazendo workshop esse final de semana aqui em São Paulo. E aí, veio aqui gravar o podcast, que eu fiquei muito feliz. E aí, você também desenvolveu um método de terapia único. Sim. Você pode falar um pouquinho como funciona? Com toda essa gama de formação, você não tem condição de escolher uma só. Porque uma complementa a outra em algum momento. Então, o que eu comecei a perceber nos meus atendimentos? Quando você trabalhava só a constelação familiar sistêmica, faltou aqui a liberação de crenças. Quando eu trabalho só a liberação da crença, falta trabalhar aqui uma emoção, porque é tudo conectado. Então, se eu não consigo atingir o ponto exato, eu não consigo a transformação. E é por isso que as pessoas passam, às vezes, anos-luz pela frente em processos terapêuticos e não conseguem mudança. E eu comecei a juntar tudo isso. Então, dentro de um atendimento meu, que mais ou menos 1h30 de atendimento, eu unifiquei os processos para que a gente pudesse olhar junto, primeiro o controle da emoção, depois a consciência. E quando essa pessoa traz consciência, ali ela pode dar o próximo passo, que é decidir, eu quero continuar por esse caminho ou eu vou para o outro. E ela toma o controle da vida dela. Então, eu não decido por ela, eu não coloco disponível as opções para ela. Ela recobra o eixo dela para que, nesse processo de consciência, com a emoção dentro do eixo também, e a gente visita as emoções para que ela tenha controle disso, ela possa, dali para frente, fazer escolhas diferentes. Olha, o resultado é perfeito. Maravilhoso. É muito perfeito, muito. E você trabalha nas redes sociais também? Sim. Como é que é o seu trabalho nas redes sociais? Nas redes sociais, muitas lives. Então, trabalho bastante com lives, bastante conteúdo também, carrossel, reels, mas o principal nas redes sociais são as lives. É o que conecta, é o que as pessoas gostam de ouvir. A gente traz nas lives muita solução e conecta também com os processos. Gente, entrem lá no Instagram da Priscila. Tem muita live, muito conteúdo. Eu já entrei lá, vi alguns e é maravilhoso para vocês aí que estão buscando, né? Essa parte de saber lidar com as emoções. Sim. Você fez uma live de gestão de tempo que eu adorei também. A gente fala sobre tudo ali, tudo. Eu acho que é um espaço em que eu gosto muito, né? A minha frase favorita é que a minha vida está à disposição de outras vidas. Então, tudo que eu vivi, ele serve para alguém em algum momento. E foi muita coisa, né? Sim. Eu vivi muita coisa, então... E como foi para você ter encontrado seu lugar no mundo? Foi poder existir. E essa frase para mim é muito forte, né? Foi poder existir, foi me olhar no espelho e me reconhecer como mulher, como profissional, como mãe, como esposa. Foi entender que eu não precisava mais ficar nos bastidores. Porque o que eu fazia? Eu conversava com as pessoas, eu dava o café, a gente fazia um super bate-papo, eu mostrava os caminhos e a pessoa... Depois eu falava assim, não, atende lá com fulana de tal que ela vai ajudar você.
E hoje não. Hoje eu posso olhar para a pessoa e falar assim, vamos continuar isso aqui que eu tenho capacidade Que lindo isso. de levar adiante. E qual foi o seu maior desafio empreendendo já como terapeuta? O maior desafio foi fazer a disruptura na mente de que empreender, todo mundo empreende. Todos nós temos capacidade de ter ideias e executar até que dê certo. Mas é diferente de ser empresário. E eu acho que isso é um belo recado que eu gostaria de deixar, inclusive para as minhas amigas terapeutas. Pode deixar. Né, que estão aí no mundo. Quando a gente consegue virar a chave de além de empreender, eu, Priscila, empreendo, mas além de empreender, eu sou empresária. E aí eu passo a administrar meu dinheiro, eu passo a administrar o meu negócio, o meu espaço. E quando a gente vai para esse lugar, parece que é uma mudança muito boba, né, de falar. Mas não é. É muito diferente de você empreender e você ser empresário. Então, todas as pessoas que querem dar esse passo, elas precisam conseguir absorver dentro delas esse lugar de que agora eu sou empresária. E aí eu sou empresária com constelação familiar sistêmica, eu sou empresária com o baralho, eu sou empresária com o atendimento do Theta Healing, com o atendimento do Barras, com a distribuição de óleos essenciais. Nós somos empresárias. É muito importante a gente absorver esse lugar, porque isso faz parte da gente estar dentro do nosso eixo, de estar dentro do nosso lugar. Isso é uma dica de ouro aqui pra gente. E quais as dicas que você pode dar para as pessoas conseguirem tomar decisões? Essas decisões que precisam ser tomadas, né? Que a gente tanto falou aqui. A principal dica a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. A gente precisa se reconhecer forte e frágil. Sem isso, a gente não consegue, porque quando eu não me permito olhar e gerenciar as minhas emoções, eu fico perdida pela vida. Nunca vai achar o lugar no mundo. A gente não encontra o lugar no mundo. Você não consegue encontrar quem você é. Olha que linda, hein, gente? Essa dica que ela deu aqui pra gente. Bom, Priscila, o que eu posso falar é que eu adorei esse bate-papo, já está encerrando aqui. E eu só tenho a agradecer, né, por ter contado a sua história. Você veio de Recife aqui direto pro Pode Café. Gente, ela estava assistindo o episódio e aí começou a subir o chat lá ao vivo e ela falou, eu quero estar aí no Pode Café. Eu falei, venha. Hoje ela está aqui, é um privilégio para mim. Sua história é linda, uma história de superação incrível. Uma menina que começou com 6 anos lá trabalhando, se tornou uma executiva, uma das principais executivas na área bancária e hoje é uma empresária. Muito orgulho de poder contar a sua história. Parabéns. E quem vem aqui ganha presente. Presente aqui do Pode Café para você. É um kit café e também tem o sabonete da Saboaria Conexão. Lindo. Adorei. Eu tô muito grata. Tô muito feliz de estar aqui contigo, né? De poder falar um pouquinho da minha história. É um super resumo, né? Eu brinquei contigo. É um resumo da minha história. A gente nunca consegue contar tudo. Mas eu acho que aquilo que é mais importante a gente conseguiu trazer aqui para que mais pessoas possam ouvir, para que mais pessoas possam se reconhecer, se conectar e se permitir, né, Mel? Que eu acho que acharem seu lugar no mundo, que é o principal. Ganharem todo esse potencial. Você foi uma pessoa que achou o seu lugar no mundo e eu tô feliz de ouvir sua história, de poder eternizar a sua trajetória aqui também no Pode Café. Que assim seja. E agora eu queria deixar um espaço para você mandar uma mensagem para quem você quiser. Eu vou repetir para vocês o que eu sempre repito para mim. Permitam-se olhar com amorosidade. Permitam-se olhar com amor para a história de vocês. Tudo faz parte. Aquilo que a gente julga ser ruim e ser bom. Ele serve para alguma coisa. Ele tem um poder de ser. Ele consegue atingir a mais alta potência quando a gente coloca tudo isso dentro da gente e diz faz parte. Mesmo aquilo que doeu mais profundamente na sua alma faz parte. E é isso que torna a gente a maior potência do mundo. Porque isso coloca a gente no lugar da gente. É meu. É minha história. E quando eu tomo propriedade disso, não tem ninguém que consiga parar vocês. Ninguém. Você consegue criar qualquer coisa na sua vida quando você entende que tudo isso é meu, faz parte. Então, não tem ninguém que pode me tirar desse lugar. Que linda mensagem. Obrigada, viu, Priscila?
Gente, eu queria também agradecer a Audrey. A Audrey, ela é maquiadora profissional. Ela que fez as nossas makes, né, Priscila? Sim, gente, maravilhoso o atendimento da Audrey. Ela transformou de um jeito maravilhoso, né? E deixou a gente muito mais linda. E já tá aparecendo o QR Code aqui na tela para vocês seguirem, tá? Gente, eu quero agradecer quem ficou aqui com a gente até agora, quem curtiu, quem deu um like. Entrem lá no Instagram da Priscila também para você conhecer o trabalho fantástico dela. E é isso. Eu desejo para vocês muitos cafés e conexões. Obrigada.